Vamos dar início à mensagem, capítulo 2 do Evangelho de João. Essa é uma passagem muito conhecida nossa, né? As bodas em Caná da Galileia. Primeiro sinal que Jesus fez entre os homens no seu ministério público, registrado no Evangelho de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos irmãos, o encontro de hoje envolve uma festa de casamento. Aqui no capítulo 2, onde lemos, Jesus e sua mãe e alguns dos seus discípulos haviam sido convidados para um banquete particular na pequena cidade, né, vila ali de Caná da Galileia. Lembrando que 3 dias antes, João nos narra que Jesus teve aquele encontro com Natanael. Natanael, aquele mesmo que disse: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Natanael era de Caná da Galileia. E Jesus, sua mãe, seus irmãos e esses primeiros discípulos que começaram a andar com Jesus estavam ali convidados para esta festa. É bem provável que fosse algum parente de Jesus ou algum amigo muito próximo ali de Maria e da sua família, porque estavam todos envolvidos e engajados neste casamento. Muito provavelmente Maria estava ali também numa posição especial dentro do casamento, porque talvez ela estivesse ajudando na organização e na administração ali dos recursos do casamento. O propósito do casamento, principalmente naquela cultura daqueles dias, meus irmãos, não era estava restrito somente à felicidade de 2 indivíduos acima de tudo, mas à união da comunidade, das famílias e o início de uma próxima geração. Sim, em outras palavras, a finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. O casamento era um evento social que envolvia muito mais do que o noivo e a noiva. Quanto maiores, mais fortes e mais numerosas as famílias de uma cidade, melhor gira a economia, maior é a segurança militar, maior é a prosperidade para todos. Portanto, não é de se estranhar que naquela cultura um casamento pudesse durar, uma festa, uma celebração de bodas, durasse até uma semana inteira, uma semana cheia. Já pensou? As famílias todas se deslocavam ali para Caná da Galileia, os parentes do noivo, os parentes da noiva, os amigos próximos, íntimos, se deslocavam e ficavam em acampamento durante uma semana. E essa uma semana era uma semana de celebração, de festejo, de fartura de bebida, de vinho e fartura de comida. Festa, danças, alegria rolava solta no casamento desses dias. Era um encontro de uma geração que está abraçando a nova geração que vai surgir a partir daquele novo núcleo representado pelo noivo e pela noiva. Isso tudo significava, irmãos, que os casamentos e as respectivas festas tinham importância muito maior do que hoje. Hoje, quando se celebra, principalmente na cultura ocidental, se celebra um casamento, via de regra, tem a cerimônia religiosa e alguns se dão ainda o luxo de fazer uma festa depois dessa cerimônia religiosa.
Muitos nem optam mais por festa, por questão de economia, por questão de praticidade, né? Já ali se recebe os cumprimentos à porta da igreja. Mas o casamento oriental, o casamento judaico, o casamento nos dias de Jesus era diferente. Cada evento desses representava então uma festividade pública para a cidade inteira, era motivo de orgulho, de honra, principalmente para a família do noivo e família da noiva. Ao mesmo tempo era também o maior acontecimento da vida pessoal, tanto da noiva quanto do noivo. Era o dia em que eles atingiam a maioridade social e se tornavam membros adultos plenos da sociedade. Não surpreende, portanto, que as antigas festas de casamento durassem pelo menos então uma semana. A partir então deste breve histórico que João nos traz aqui, nós observamos que o nosso texto se inicia de maneira abrupta, a partir de um grande desastre, ou daquilo que poderia ser um grande desastre. Talvez ainda no primeiro, ou quem sabe, segundo dia da festa, ou seja, logo no início, a família ficou sem vinho. Que vexame, que vergonha! O elemento mais importante em qualquer celebração da época, não podia faltar vinho, podia faltar o que fosse, mas o vinho não poderia faltar. Era uma questão de honra. Basicamente, isso significava o fim da festa. Mal começou, já vai acabar. Não se tratava de mera quebra de etiqueta. Não se tratava de mera quebra de etiqueta, mas de uma catástrofe social e psicológica, ainda mais em uma cultura tradicional que preza muito pela honra e pela vergonha. É uma ocasião que é registrada aqui, uma espécie também de conflito entre Jesus e sua mãe. Observe que no versículo 3 nós somos informados: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que Jesus tem a ver com isso? Por que Maria foi até Jesus para comunicar-lhe que uma questão de mera improvidência, né, por parte do gestor da festa? Quem era responsável ali, nesse caso, por dar a festa, era a família da noiva. Porque faltou essa providência em providenciar um estoque que fosse razoavelmente condizente com a quantidade de convidados. O que Jesus tem a ver com isso? Olha, alguns podem talvez interpretar, e eu não sou um destes, de que Maria entendeu que Jesus poderia fazer algo ali sobrenatural para resolver o problema. E por que eu não creio que não é este o espírito que levou Maria a buscar Jesus, a sua ajuda, o seu conselho, a sua orientação, a sua intervenção? Pelo simples fato que João registra que esse foi o primeiro sinal de Jesus, primeiro milagre. João trata milagre como um sinal. Sinal, a ideia de representar algo que significa algo externo, algo fora de si mesmo. E isso é muito significativo, meus irmãos, porque, veja bem, Jesus estava ali por volta dos seus 30 anos de idade. Eu estive meditando, quando eu estava preparando esse texto para pregar, eu estive meditando sobre isso. Durante 30 anos, Maria, mãe de Jesus, conviveu com ele. Mas ela não viu um sinal sequer feito pelo nosso Redentor. Maria, ela até sabia que Jesus era especial, porque os anjos lhe haviam dito que ela levaria alguém que mudaria a história do mundo. Mas ela ainda não havia testemunhado nenhum sinal, nenhum milagre da parte de Jesus. Nem seus irmãos. Aliás, ninguém nunca havia visto Jesus fazer qualquer sinal que fosse. Jesus passou os seus primeiros 30 anos de idade de uma forma totalmente discreta. Não era seu propósito ainda revelar a sua missão, a sua vocação. Sabia, Maria guardava isso no seu coração, que aquele menino era especial, mas ela não sabia o que ele era capaz ainda de fazer. É muito mais provável, pensando no sentido mais razoável, mais natural daquela situação, de que por ele ser o primogênito dela, o mais velho, e ela viúva, né, José já não era mais vivo nesses dias, ela busca então uma orientação, um socorro de alguém que poderia dar alguma ideia. O que podemos fazer, Jesus? Será que poderíamos, nesse momento, buscar recursos na cidade vizinha?
Existe algum armazém, alguma venda, algum mercado aberto, onde se possa comprar ou lançar mão de renovar o estoque rapidamente do vinho que se acabou, para que o vexame não se prolifere, para que a festa não termine, para que não fique essa nódula, essa vergonha na história desse casal que está começando a vida agora? Talvez eu pudesse estar pensando isso. Mas o fato e a chave que nos vai dar, sim, a melhor interpretação deste momento em que vai acontecer no contexto desse primeiro sinal, é o último versículo, do versículo 11, quando diz: com este sinal, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. João prefere então usar o termo simples, sinal, ao invés de milagre. Nunca, porque milagres na realidade, os milagres de Jesus, nunca são meramente demonstrações de cura e poder. É muito mais do que isso. Menos ainda truques bem feitos de ilusionismo para impressionar as massas, mas são verdadeiras demonstrações de autoridade. Demonstrações que autenticam o poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. São sinais messiânicos que apontam para que a sua vocação, a sua missão de ser o salvador de seu povo, o Messias tão aguardado e prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Considere então esse marco inicial da carreira de Jesus, seu ministério público. Imagine você, Jesus sabia o que iria acontecer, ele já estava ajustado na sua agenda divina, que aquele dia ele iria produzir o primeiro sinal que apontaria para a sua autoridade como Messias. Imagine você então, a nível de ilustração, uma pessoa, um candidato a uma vaga de emprego, ou como um empreendedor lançando a sua marca, o seu produto, o seu negócio, ou como um músico, quem sabe, lançando o seu primeiro CD importante. Seja qual for o caso, a pessoa escolherá a sua primeira apresentação pública com um enorme cuidado. Até os mínimos detalhes serão controlados, de modo que tudo que disser e fizer transmita a mensagem do que você pretende. Mas veja o cartão de visitas, por assim dizer, de Jesus. Não há ninguém morrendo ali. Não há ninguém ali possuído por demônios. Não há ninguém ali passando fome ou miséria. Mas há simplesmente uma festa de casamento. E por que Jesus resolveu que o significante por excelência de tudo que ele representava seria garantir a continuidade de uma festa? Você já parou para pensar? O primeiro sinal de Jesus foi garantir que a festa não acabasse. Primeiro sinal, a festa tem que continuar, não pode acabar. Porque esse é o primeiro milagre, um milagre muito importante, de acordo com o apóstolo João. Ele usa um poder sobrenatural para produzir o que, irmãos? Vinho abundante, excelente, o melhor que aquelas pessoas tomaram na vida para manter as festividades. Por que ele haveria de fazer uma coisa dessas? Para as pessoas inseridas ali nessa cultura, ficar sem vinho era bem mais que mero constrangimento social. Mesmo assim, apesar de toda a vergonha que a noiva e o noivo devem ter experimentado naquele momento, a pessoa chega no ouvido do noivo: acabou o vinho. A noiva fica sabendo e já começa a chorar. Não se tratava de uma situação de vida ou morte, é verdade. Mas o que esse gesto significou acerca do que Jesus veio fazer ao mundo, João nos traz aqui, então, essa história para nós refletirmos. Uma primeira coisa que eu quero pontuar com os irmãos aqui, que Jesus é o verdadeiro motivo da alegria da festa. Ele é o caminho, o meio pelo qual nosso Pai nos dará a verdadeira alegria. Os homens, na sua tentativa de prover seus próprios recursos, prover seu próprio sustento, prover sua própria alegria, fracassam via de regra. Nós fracassamos, meus irmãos, quando na força do nosso braço ou na razão de nossa inteligência, nós tentamos, de alguma forma, dar sentido, felicidade, prazer e alegria à nossa existência. Porque nós estamos maculados com imperfeições causadas pela nossa pecaminosidade latente. Entretanto,
quando essa providência vem do alto, vem do céu, quando ela é operada pela obra da graça, da bondade de Deus, a verdadeira alegria surge. Primeiro, olhemos aqui para o que Jesus trouxe a essa situação, e para a nossa vida também. No versículo 9, somos apresentados ao responsável pela festa. Observe aqui: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vida. Quem era o mestre Sala na nossa versão? Ou mestre de cerimônia em outra versão da língua portuguesa. Na realidade, era um profissional contratado, um sommelier, alguém que ficava por conta da dispensa da adega, e ele era responsável, uma espécie de mordomo, uma espécie de gestor da festa. Esta pessoa contratada, um profissional experimentado, ele então, antes de mandar servir o vinho aos convidados, toda bebida ou todo lote de bebida de alguma forma passava por ele, para que ele pudesse degustar, provar e aprovar. Provavelmente, se não fosse Jesus estar ali naquele momento, este mestre de cerimônia seria a pessoa, depois do noivo e da noiva, a pessoa mais importante da festa. A pessoa mais importante da festa, depois do noivo e da noiva, não é o pai da noiva, não é a mãe da noiva, não é o pai do noivo, não é a mãe do noivo, é o mestre de cerimônia, é aquele que administra, é aquele que vai gerir o recurso. Voltando, frisando, relembrando, esta não é uma festa comum, esta festa não dura horas, essa festa dura dias, essa festa dura uma semana. As pessoas vão para lá, elas acampam, elas comem, elas almoçam, elas jantam, elas tomam um banho ali, elas trocam de roupa ali, elas ficam uma semana acampadas, festejando. É uma festa da cidade. O casamento é uma festa, um acontecimento importante da cidade. E se a família, e provavelmente a família é uma família de recursos, não é uma família pobre, mas uma família de recursos, para dar uma festa de uma semana, então a festa se tornava muito mais significativa e muito mais importante. Este mestre de cerimônia era um coordenador. Sua função, então, consistia em convocar as pessoas para celebrarem e certificar-se de que as condições dessa celebração estivessem todas em ordem. Ou seja, cabia a ele fazer uma grande festa. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele salva o dia, ele salva o emprego também deste mestre de cerimônia. Você entende então, irmãos, que ele está dizendo aqui? De certa forma, é como se esse mestre de cerimônia afirmasse: eu sou o verdadeiro mestre de cerimônias do banquete. Mas Jesus diz: eu sou o Senhor da festa. Sim, ele está dizendo, de certa forma, eu vou sofrer. Sim, negarei a mim mesmo, renunciarei a mim mesmo. Sim, haverá sacrifício da minha parte primeiro, e depois também da parte dos meus seguidores. Mas tudo isso é um meio para se atingir um fim. Esta passagem ela é simbólica demais. Ela é significativa demais para começar. É um início de ministério maravilhoso. Jesus aponta para um ministério que vai descambar com a glória do seu nome, e que nesta glória ele trará muita alegria aos convidados desta festa, deste casamento, que também pode ser simbolicamente representado por ele mesmo, o noivo, e a igreja como noiva. Tudo isso é para atingir um fim, a alegria festival, tudo com o intuito de produzir aquela vitória que vem depois de sua morte, a ressurreição e o desencadeamento de novos céus e nova terra. O fim de todo o mal, da morte e das lágrimas. No festejo em que Cristo está presente, não há oportunidade de lágrimas, não há espaço para tristeza, não há espaço para desespero, não há espaço para vergonha, para desonra. Ele está ali presente, ele é a maior motivação da festa, ele é a razão de existência da alegria dos homens. Isso não é nada comparado à festa eterna que está providenciada para nós no fim da história, meus irmãos. E quem crê em mim, disse Jesus, terá no seu interior um rio desta alegria, terá uma antecipação dessa alegria hoje ainda. A mostra que terá profundo efeito consolador e refrescante nos momentos mais duros e áridos de nossa existência, como ele mesmo demonstrou no capítulo 4, ele haveria de falar para a mulher samaritana: eu sou a água da vida.
Dos capítulos 2 ao capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos aqui situações de transição, de mudança, de início de uma era, de início da era de Cristo, do reino de Deus sendo estabelecido e chegando até os homens. Nós vamos ver aqui que aquela água cerimonial usada para as lavagens cerimoniais que estavam depositadas nessas talhas, elas serão substituídas não por uma água cerimonial de lavagem, de purificação de pecados, porque pecados não mais existirão. Essas talhas estão agora representadas com o melhor vinho que é produzido pelos céus, o melhor vinho que é produzido de forma sobrenatural e imediata, usando único e exclusivamente o poder da palavra do nosso Senhor. Essas coisas são tão significantes e tem a ver também com o pacto, com a aliança da antiga dispensação do Antigo Testamento. Lá no profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 8, está escrito o seguinte: neste monte o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Você compreende, vendo esse texto, meditando, que não é por acaso, não foi acidental o fato de Jesus estar ali naquela festa de Caná da Galileia, de ter acabado o vinho, e de ele estar ali não só mais que a providência divina, mas um sinal, um milagre transformador, transformando um elemento insípido, incolor, inodoro, sem sabor, em algo colorido, com cheiro, com gosto, com sabor, e que provoca a alegria dos homens. Isso faz parte, irmãos, de um sinal que vai apontar para a glória futura. Jesus está chamando a atenção para si nesse primeiro sinal, mas apontando para que ainda virá aquilo que é perfeito, a verdadeira bodas do Cordeiro, aonde nós vamos cear, comer do bom e do melhor e beber do melhor vinho, que vai alegrar nossa alma eternamente. A Bíblia inteira ensina que no fim Jesus fará basicamente isso. Não seremos transportados deste mundo para o céu. Preste atenção nisso. Mas o céu descerá no fim dos tempos para renovar este mundo. A Bíblia fala lá em Apocalipse, João viu uma cidade ataviada como noiva descendo do céu, a nova Jerusalém celestial. Ela desce do céu e se estabelece na terra. E aqui Deus mantém comunhão profícua e eterna com o seu povo para sempre. Desta cidade, das ruas de sua praça, tem um rio de água viva que jorra, uma água maravilhosa, uma fonte inesgotável. Ali está plantada a árvore da vida, representada pelo próprio Cristo, e as nações afluem para ela. E desta árvore ela produz 12 frutos durante os 12 meses, durante as 4 estações do ano. E ela é para a cura das nações. Neste ambiente de festejo, nesse ambiente onde não há espaço para a morte mais, a morte não existirá, nesse festejo, onde não há espaço para o luto, para a tristeza, onde a depressão corre longe, há somente gozo e motivos para a celebração de alegria. É o que Jesus veio trazer, a verdadeira alegria. Jesus Cristo declara: eu sou o Senhor da festa. No fim veio trazer alegria. Por isso, meu cartão de visita, o meu primeiro milagre foi feito para fazer todos rirem e saborearem. Jesus salva os noivos. É o segundo ponto que eu quero refletir com vocês. Jesus salva os noivos de uma grande guerra social. Ele nos livra da vergonha. Irmãos, o pecado é que nos causa a maior vergonha diante de Deus. E Jesus nos livra desta vergonha. Observemos aqui mais um detalhe neste milagre. Jesus salvará os jovens noivo e noiva da gafe cometida. Mas como ele realizará isso? Enchendo talhas. Talhas era uma espécie de potes,
usados pelos judeus para purificação cerimonial, para os ritos religiosos. Aquela água ali lavava os pés dos judeus, lavava as mãos dos judeus. Eram águas consagradas dentro dessas talhas especiais de caráter de uso exclusivo religioso. Você sabe que o judaísmo do Antigo Testamento continha muitos ritos e regulamentos que exigiam muitos diversos modos de purificação e limpeza física, tudo com o intuito de chamar a atenção para a nossa necessidade espiritual. Eles transmitiam de maneira vívida a ideia de que Deus é santo e perfeito e nós falhos, e assim, para estabelecermos uma relação com Ele, a necessidade de purificação, expiação, purificação, perdão. Não podemos simplesmente, irmãos, entrar em sua presença de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso os judeus contavam com diversos ritos de purificação que chegavam até os sacrifícios de sangue. Essa era a utilidade usual daquelas talhas. E Jesus vai mudar o uso dela. Aquelas talhas não serão usadas mais para purificação, mas para celebração. Nesse ponto devemos lembrar que a falta de vinho era mais do que um simples constrangimento. Imagine quão profunda pode ser a humilhação de você envergonhar sua família em uma cultura de vergonha e honra. No Ocidente individualista de hoje em dia, a gente não compreende muito isso porque não faz parte da nossa cultura, esse tipo de festejo. Mas no Oriente isso é diferente. Aqueles jovens estavam certamente sob a ameaça de enfrentar a vergonha e a culpa pública. Jesus Cristo salva de tudo isso, e ao utilizar as talhas normalmente empregadas para a purificação cerimonial, ele revela ter vindo ao mundo realizar de verdade aquilo para o que apontavam as leis cerimoniais e sacrificiais do Antigo Testamento. Ele é aquele que purifica, ele é aquele que lava, ele é aquele que tira a nódula da vergonha, da culpa, do pecado. Ele é aquele que transforma a tragédia em vitória. Ele é aquele que transforma o desespero, as lágrimas em alegria e celebração. Não podemos entender a alegria que Jesus trará, irmãos, a menos que entendamos a gravidade do nosso pecado. Precisamos compreender que estamos manchados, que devemos ser purificados também por Ele, que temos culpa, que carregamos vergonha na nossa existência e que necessitamos ser salvos do pecado, em vez de enganar-nos de modo a acreditar que Ele simplesmente não existe. Permitam-me ser mais direto e pessoal aqui, meus irmãos. A verdade é que, no fundo, você sabe que existe mesmo alguma coisa errada em sua vida. Eu e você sabemos disso. Por que nós trabalhamos tanto? Por que precisamos estar certo o tempo todo em todas e qualquer tipo de discussão? Por que nós nos preocupamos tanto com nossa aparência física? Os anos vão chegando e isso vai nos também definhando de certa forma, porque estamos envelhecendo e perdendo a beleza da juventude. Por que nós nos preocupamos tanto em algo que está errado e tentamos talvez nos purificar nós mesmos com os nossos próprios métodos e nos justificar, encobrindo a culpa com a nossa própria força moral? Porque nos falta o reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é a razão da nossa, deve ser o objetivo e a razão da nossa alegria. Quando Adão e Eva comem o fruto proibido, eles afastam-se de Deus e se sentem nus. E o que eles fazem? Colocam folhas de figueira sobre o corpo. A providência do homem é limitada, ela é ridícula, ela é porca. Eles tentaram cobrir a sua nudez moral, cozendo para si, fazendo tangas e roupas a partir de folhas de figueira, que não prestou, né? Tanto é que o Senhor interviu ali e matou um animal e cobriu com pele de animais. Considere então, irmãos, a possibilidade do sucesso que você está procurando na sua vida ser apenas uma grande folha de figueira. Considere o fato de que no fim ela nunca será suficiente para cobrir ou que sabe está aquilo que você sabe que está errado em você. Temos a necessidade de sermos lavados. E Jesus usa aquelas talhas providencialmente, propositadamente, provocativamente. Ele usa aquelas talhas. Imagine você que ele poderia, de uma forma não sobrenatural, mas natural, talvez até
ter orientado, talvez essa fosse a expectativa maior de Maria, de que ele pudesse ter orientado os seus irmãos e seus amigos a irem aos bares, aos mercados da região para comprar e providenciar mais vinho. Mas ele resolve fazer um milagre, um sinal, antecipando, de certa forma, a alegria que estava reservada para o dia da sua ressurreição, onde os homens ficariam também embriagados da alegria do Espírito Santo em ver que Cristo ressuscitou. E os números são muito significativos, porque aquelas talhas que estavam ali, segundo o que João nos fala, elas, cada uma, eram 6 talhas, e cada uma levava uma medida da época que chamava metretas, 2 ou 3 metretas, traduzindo para os nossos dias. Segundo os especialistas, aquelas talhas, todas elas podiam abarcar de 500 a 750 litros de água, uma caixa d'água. Você já pensou o que é 750 litros de vinho? É muito vinho, né? É muito vinho, não é pouco não. É muito vinho. Por uma cidade pequena, por uma festa, estaria provavelmente no seu primeiro, segundo dia, Jesus providenciou 750 garrafas de vinho para que a festa continuasse. Nós temos a necessidade de sermos lavados por Ele também, de sermos purificados, e mais do que lavados e purificados, transformados, porque a água é transformada em vinho. Há mais egocentrismo e pecado em nós do que desejamos às vezes acreditar. Há muita coisa que preferimos negar, teológica, filosoficamente. Já vivemos tempo bastante, o suficiente para sabermos que, sem sombra de dúvida, que há coisas em nossos corações capazes de fazer coisas terríveis e repugnantes. Irmãos, o mal que habita dentro de mim, dentro de você, se não é a graça de Deus, o seu poder refreador, se Deus não refreia o meu pecado, eu sou capaz de cometer as piores atrocidades, potencialmente falando. Cada um de nós somos pecadores potenciais, capazes de cometer as maiores atrocidades, se Deus não nos frear. Independentemente, de certa forma, carregamos cada um de nós um pouco de psicopatia, e é a graça de Deus, a sua bondade, que refreia isso. Somos feitos de matéria humana, somos feitos do mesmo barro de Adão. Potencialmente sou capaz lá no fundo de cometer grande crueldade e egoísmo. Jesus é claro, irmãos, Ele sabe que isso está lá dentro de nós. Muitos creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, pois Ele bem sabia o que era o ser humano. João vai dizer isso no final desse capítulo 2, do versículo 23 a 25. Embora o egocentrismo e o pecado do nosso coração não tenham levado a maioria de nós a cometer atos visivelmente criminosos de violência e crueldade, graças a Deus, ainda assim trouxe sofrimento às pessoas à nossa volta e nos tem muitas vezes diariamente impedido de servir a Deus que nos criou. Quantas vezes, irmãos, eu e você deixamos de fazer aquilo que é agradável a Deus para fazer aquilo que agrada o nosso coração? Deixamos de colocar Deus como prioridade, estabelecer um dia da semana como prioridade para o serviço santo e adorado, porque nós estamos mais preocupados com o nosso próprio bem, prazer, conforto. Precisamos de Jesus nos lavar de tudo isso, de nos purificar, de nos transformar do que há de errado em nós, principalmente espiritualmente falando. O cálice da amargura que Cristo tomou, esse é o terceiro ponto. O cálice da amargura que Cristo tomou é o ingrediente do cálice de alegria que Ele nos dará. Aqui tem um conflito que aparece. Inevitavelmente os comentaristas, alguns tentam atenuar a situação, mas o fato é que há um conflito entre Maria e Jesus. Quando Maria vai até Ele e diz que não tem mais vinho, a resposta de Jesus é muito abrupta. Olha o versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão mulher, que tenho eu contigo, alguns traduzem como se minha senhora, ou prezada senhora. O que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não é chegada. Certamente Maria
ainda não sabia o que significava essa expressão, minha hora. João vai usar isso mais algumas vezes no seu evangelho. E ele vai nos explicar que quando Jesus fala, a minha hora é chegada, e isso acontece lá na crucificação, Jesus está falando assim, a minha hora, com seus discípulos, a minha hora é chegada, é necessário que o Filho do Homem agora padeça. Jesus estava se referindo à sua morte. E aqui também, Jesus estava se referindo à sua morte. E a gente pode perguntar, afinal de contas, como Jesus produz essa cura, essa purificação, esse perdão? Chegamos aqui ao cerne narrativo da passagem, então. Maria o avisa de que acabou vindo da festa. É possível, mas é improvável que ela lhe fale no meio de outras pessoas. Maria pode não saber exatamente quem é Jesus, mas sabe que seu filho não é uma pessoa comum. Lembra-se dos anjos, naturalmente. Como que não poderia se lembrar dos anjos? Ela recebeu uma mensagem tão maravilhosa que seria a mãe do Redentor, do Salvador. E nós desconhecemos o que mais ela ouvira nele desde o nascimento. Mas certamente esse seria o primeiro sinal que ela testemunharia. Portanto, ela leva até ele e narra o problema. Ao que Jesus responde: mulher, o que você o que você quer me envolver nisso? Por quê? Parece um jeito bastante frio de se dirigir à própria mãe. Os comentaristas nos contam que Jesus foi mesmo de uma insensibilidade incomum ao falar com a mãe. Mas ainda naquele tipo de sociedade orientada para a família, não era a forma habitual de se referir à mãe. Sabemos pelo restante dos relatos do Evangelho que Jesus não se irrita com facilidade. Jesus não é uma pessoa irritável e irritadiça. Ele foi provocado várias vezes e nunca demonstrou irritação e impaciência. Mas neste momento, me parece que algo está mexendo dentro dele. Algo está mexendo ao ponto dele falar assim: não, é chegada a minha hora, o que eu tenho a ver com tudo isso? É provável também, e aí eu gosto desta possibilidade de pensar assim, que Jesus quis cortar quis cortar ali o cordão umbilical emocional com sua mãe, para demonstrar para ela que a partir desse momento que ele agora começa o seu ministério, oficialmente Jesus está começando o seu ministério ali, é o seu primeiro sinal, e ele começa o seu ministério a partir dali, ele está demonstrando para ela que não haverá nenhum privilégio pelo fato dela ser mãe, não haverá nenhuma prerrogativa especial pelo fato de ser parente dela. Maria vai precisar lutar e buscar também, como qualquer um dos seus discípulos, um relacionamento íntimo com o Salvador. Ela precisa do Salvador tanto quanto os seus discípulos. E é possível então que Jesus, nesse momento, num tratamento mais formal com sua mãe, está dando a ela a senha do dia. Não me importune com este problema, não chegou ainda a minha hora. Mas ele estava pronto para agir de alguma forma. Ao narrar então o problema, Jesus responde desta forma. Sabemos, pelo restante dos relatos do Evangelho, que Jesus então não se irrita com facilidade, não diz coisas que se arrependam, mesmo sob tortura, nunca profere uma palavra áspera ou com raiva, de modo que não se trata apenas de mau humor. Alguma coisa pesa demais sobre ele, então ele nos revela o que é: minha hora ainda não chegou. Irmãos, esse é o posicionamento de Tim Keller, e eu acho interessante. Tim entende que Jesus estava ali naquele momento, observando aquela festa, observando a alegria, observando o problema que estava acontecendo. Ele estava pensando também em sua morte. É provável que durante todos os dias da existência de Jesus aqui na terra, ele pensasse sobre a sua morte. Eu e você não sabemos o dia da nossa morte. Deus não nos revelou isso, e nem vai nos revelar. Graças a Deus. Porque se eu souber que eu vou morrer amanhã, é provável que eu morra hoje de preocupação, sabendo que eu vou morrer amanhã. Mas Jesus sabia. Ele sabia o dia de sua morte. Ele sabia que lhe restava pouco tempo sobre a terra. E ele está ali. É muito improvável que Maria soubesse o significado de minha hora, mas Jesus sabia. Portanto, só sabe que o filho lhe dá uma resposta emocional, brusca, enigmática e um tanto ofensiva. Mas não discute nem pede explicações. Tampouco se afasta desgostosa como faria a maioria dos pais. Lembra-se
do que os anjos lhe disseram, de modo que procura os atendentes da festa e orienta: o que ele lhe mandar fazer, seja o que for, façam. Mas o que passa pela cabeça de Jesus? Por que ele relaciona um simples pedido de vinho com a hora de sua morte? Vamos pensar novamente no simbolismo disso tudo aqui, irmãos? O milagre será um sinal de que ele veio fazer. Na cabeça de Jesus, provavelmente, o que o vinho representa? Alegria, celebração. O que falta na cena e é necessário para transformar a vergonha em alegria? O vinho. Porque ele então cria um vinho nas talhas reservadas à purificação e limpeza, porque o seu vinho é o melhor. E aquelas talhas representam uma transição de algo que era para a purificação dos pecados, mas que agora desemboca em alimento de alegria. Entenda bem, Jesus faz essa declaração enigmática como se enxergasse muito longe, e de fato ele enxerga. Além de sua mãe, da noiva e do noivo, além de toda a cena do casamento, ele enxerga outra coisa. Ele provavelmente pode ter pensado assim: sim, posso trazer alegria festiva a este mundo, posso purificar a humanidade da culpa e da vergonha, vim ao mundo trazer alegria, mas ó minha mãe, eu terei de morrer para isso. Para que nós, o povo de Deus, desfrute da alegria maravilhosa, Cristo teve que morrer. Para que eu e você pudéssemos celebrar as bodas do Cordeiro, beber da fonte da água da vida, sorver do melhor vinho que os céus produziram, ou vão produzir ainda. Jesus teve que morrer. Ele precisou beber do cálice da amargura, do fel da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do cálice das bodas do Cordeiro. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus deseja nos mostrar que Ele não quer se relacionar conosco apenas como um rei se relaciona com seus súditos, de uma maneira fria e distante. Mas Ele usa uma metáfora para dizer que Ele quer nos relacionar conosco como um noivo se relaciona com uma noiva. Ele chama a sua igreja, ele chama o povo de Israel de sua noiva. Ele quer um relacionamento de amor conosco, tão profundo, meus irmãos, quanto o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Com frequência, nas escrituras hebraicas, Deus se apresenta como noivo do seu povo. Em determinado momento do Evangelho de João, no Novo Testamento, os discípulos são criticados por não jejuarem, e então Jesus questiona: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus mesmo se considerava um noivo e chama seus discípulos de noiva. Viu isso, meus irmãos? Jesus chama a si mesmo de noivo, e ele está num casamento, mas ele é o noivo de Israel. Faz isso tendo plena consciência de que, conforme as Escrituras, só o Criador, o Deus do universo, o marido de seu povo, é Ele. Como escritor, João desenvolve bastante esse tema no livro de Apocalipse. No último livro do Novo Testamento, João descreve o fim de todas as coisas da seguinte maneira. Lá no Apocalipse 21, versículo 2, ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E no capítulo 19, versículo 9, ele diz: e me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados na ceia das núpcias do Cordeiro. Em outras palavras, no fim dos tempos, haverá uma festa maravilhosa, para encerrar todas as festas. Não será uma simples banquete genérico, mas uma festa de casamento, celebrando enfim a união íntima e permanente de pessoas que se amam. Não será uma festa, irmãos, que vai durar 7 dias, mas uma festa que vai durar eternamente. Não será uma festa onde haverá vergonha, culpa, dor e haverá possibilidade de fracasso. Não, é uma festa onde celebrará a vitória do Cordeiro e a vitória da noiva do Cordeiro. E assim vai terminar a história. Isto é o que Jesus veio realizar. Nós, que somos a noiva, o povo a quem Cristo amou, por fim, nos uniremos a Ele. O amor mais arrebatador do marido e da mulher na terra não passa da mais leve insinuação e eco dessa realidade futura. É significativo também apontar, e nós já estamos concluindo, de que o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus começa em uma festa.
E o relato da consumação deste mundo termina também com uma festa. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo 21, essa visão que João tem descrevendo o novo céu e a nova terra, ele diz a partir do versículo 3: então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O mundo está destinado a terminar em festa e banquete de celebração para os remidos, para os crentes do Senhor. Muita gente pode dizer ainda hoje: não gosto de igreja, não aceito a doutrina cristã, não acredito no inferno, não acredito na ira de Deus, na expiação pelo sangue, nada disso, mas gosto muito de Jesus. Veja como ele ama as pessoas, como se doa para elas. Se todos o imitassem e seguissem seus ensinamentos, o mundo seria um lugar melhor. Os problemas com essa perspectiva moral, meus irmãos, por comum que ela seja, são muitos e profundos. Se Jesus pensava na sua própria morte durante uma festa de casamento, significa que ela não lhe saía da cabeça quase que nunca. Ele não veio para ser um bom exemplo acima de tudo. E fico contente por isso, e devemos ficar mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus é bom demais. Ele é perfeito. Ele não serve de exemplo, porque é um exemplo que não dá para seguir, e isso nos arrasaria. Ele é tão perfeito que, como exemplo, esmaga-nos no chão. Qualquer um que de fato procure fazer dele um exemplo de vida real, que preste atenção aos detalhes do seu caráter e prática, ficará desesperado, porque nós não temos condições nenhuma de imitá-lo. Ele está infinitamente acima de nós. Portanto, compararmos a ele só fará moer nossas aspirações genuínas e a excelência moral, convertendo-nos em desesperança. No entanto, vemos aqui que ele não veio para nos dizer como nos salvarmos, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer, derramar seu sangue, tomar o cálice da maldição que estava destinado a nós e do castigo, a fim de que possamos erguer o da bênção e o do amor e da celebração. Esta centralidade na morte de Jesus é uma percepção importantíssima para o entendimento dos evangelhos. Perceber que Jesus aqui, no primeiro sinal que ele estava fazendo, também pensava em sua morte. Mas ele não renunciou à morte. Ele não desviou-se desse caminho tortuoso. Ele não omitiu-se desta responsabilidade assumida perante seu Pai. Ao contrário. Como ovelha indo ao matadouro, Jesus caminhou em direção à cruz, para que, pela sua morte, na sua ressurreição, hoje eu e você pudéssemos beber do vinho novo, pudéssemos celebrar. Se Jesus Cristo é quem afirma ser o Criador do universo, que veio em carne, então o que temos de fato na cruz é o próprio Deus descendo à terra e pagando o preço final com sua própria vida. Ele não nos obriga a pagá-lo, ele mesmo salda a dívida. Alguns têm chamado isso de autossubstituição divina. Concluindo, permita-me apresentar algumas ideias práticas. Primeiro, toda vez que Deus escolhe uma metáfora para nos ajudar a enxergá-lo melhor, ela também mostra como ele nos enxerga. Se Jesus é como noivo para nós, se você entregar a ele pela fé, isso significa que ele deve se deleitar de verdade em você. Toda vez que Deus escolhe uma imagem para si, está dizendo algo acerca de nós. Você sabe como o noivo vê a noiva que atravessa o corredor da igreja? Ela usa os mais belas roupas e joias, e quando ele põe os olhos nela, sente-se absolutamente encantado, quer lhe dar o mundo. Como Jesus Cristo ousa usar uma metáfora como essa, evocando uma experiência humana tão poderosa? Será que é porque é assim que ele ama os que são seus? Ele, quando olha para a sua igreja, ele vê a sua igreja como a sua amada, e ele quer dar-lhe tudo do bom e do melhor. Ele quer servir e ser o seu provedor eterno, mas ele quer ser o centro do seu coração.
Será que é porque Ele se deleita em você desta maneira? Sim, isto mesmo. Ele tem deleite em a sua noiva. Como sua vida seria diferente, irmão, se você vivesse minuto a minuto esta consciência existencial dessa verdade. Eu sou a noiva de Cristo. O meu Senhor me ama. Ele deu sua vida por mim. Eu posso celebrar. Eu posso beber do vinho novo, porque este vinho foi produzido com muita sacrifício. As uvas foram esmagadas. O Filho de Deus foi esmagado na cruz. E da cruz, Ele serviu o seu precioso sangue, que nos é dado como um vinho da banquete da alegria. É possível encontrarmos grande estabilidade devido à alegria que se aproxima, a festa do Cordeiro. Irmãos, show depressão, show tristeza, repreenda isso em nome de Jesus Cristo. Abrace essa realidade. Está nos reservado um futuro glorioso, está nos reservado uma festa maravilhosa que não tem fim. Mesmo que nesse exato momento você se encontre em meio à dor, beba da alegria que se aproxima. Antecipe um pouco de alegria na sua vida, bebendo dessa alegria antecipadamente. Só existe um amor, uma festa, uma coisa capaz de realmente dar a seu coração tudo aquilo de que ele necessita, e está tudo à sua espera. Sabendo disso, você tem algo que o capacita a enfrentar qualquer coisa. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que provê a verdadeira alegria dos homens. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos e bendizemos na noite desse dia. O Senhor é a alegria da festa, é a alegria eterna. No Senhor nós encontramos fonte de satisfação e prazer e gozo, e te bendizemos por isso. Em meio às lutas e tribulações desse mundo provisório que estamos como peregrinos, em meio à nossa existência, ó Deus, que vai caducar um dia, mas que certamente desembocará na eternidade, de uma vida vitoriosa e cheia de frutos, nós aguardamos com ansiedade celebrar este momento, ó Deus, nas bodas do Cordeiro. Te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação, por tão grande alegria que está reservada a todos nós. O Senhor haverá de julgar no nosso rosto toda lágrima. Não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá vergonha, não haverá culpa, não haverá pecado, porque todas as coisas se fizeram novas naquele dia glorioso da sua volta. Fique conosco, o Senhor nos abençoa, leva-nos em paz ao descanso dos nossos lares, dai-nos uma semana abençoada na tua presença, ó Pai querido, e guarda-nos e livra-nos de todo mal. Estenda esta bênção àqueles irmãos e convidados que não puderam estar conosco nesta noite. Multiplique e faça crescer esta igreja para louvor de tua glória, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Bom, vamos nos colocar de pé e receber a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor amado, nosso noivo, o noivo de Israel, o amor de Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, o poder, a direção e a consolação do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós, e sobre todos vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.